Queridas amigas e amigos, companheiras e companheiros da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, do movimento de trabalhadores cristãos e trabalhadoras cristãs, do movimento de adolescentes e crianças, gente querida de todo este Brasil, da América Latina, da Europa. Olá, gente querida, mais uma vez, para a gente partilhar dessa boa nova sob a ótica da classe trabalhadora. Mais uma vez também, deixando o nosso desejo de saúde, de abraço, de carinho para o nosso irmão Reginaldo Veloso. Hoje a gente reflete a boa nova do 5º domingo da Quaresma. Imensa planície juncada de ossos, coberta de mortos sem vida e calor. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. Os ossos tão secos, é morta a esperança. Perdida a tua herança, escuta o clamor. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. O sopro da vida reentre nos ossos. Levantem-se os mortos que a vida voltou. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. O Espírito meu em vós eu porei, dos túmulos saireis que a vida voltou. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. Ó Filho do homem, profere a palavra que vem do Senhor. Olá, eu sou Maria do Carmo Sintra, trabalhadora da educação. Vamos ler o Evangelho do 5º domingo da Quaresma. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus não veio para condenar. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus:
Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então, Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um por um. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um domingo de Quaresma e a Boa Nova nos chamando à conversão, ou seja, a mudar a vida, a verter o olhar, a perceber qual a experiência de Deus que a gente, classe trabalhadora, pode fazer. Porque a nossa experiência de Deus não pode ser a mesma daqueles que vendem tudo, dos patrões, vendem tudo, até Deus. Não pode ser a mesma experiência do Deus engarrafado, ensacado, vendido nos vários comércios, com vários nomes, templos e aí vai. Então esse é o desafio para a gente. Falando em desafio, logo de madrugada, terminado de fazer aquilo que mais os textos bíblicos mostram que Jesus gostava de fazer, que era estar em sintonia com o Pai, né? Nas suas vigílias. E a gente lembra logo de Dom Helder, que aprendeu de Jesus as vigílias com o Pai. Terminado isso, Jesus é desafiado pelo mesmo grupo que no domingo passado estava dizendo que Jesus ia para a casa de publicanos, de pecadores, e Jesus teve que falar, teve que trazer a parábola do filho pródigo. Bem, esse mesmo grupo agora chega com uma situação posta para Jesus. Uma mulher foi pega em adultério, um dos maiores pecados da época, comparável a um assassinato. Era um dever de honra da religião e da tradição daquele momento resguardar o casamento desse grande pecado, principalmente porque esses casamentos se davam de uma maneira sem amor, né, por negócios políticos e por aí vai. Então, chega uma situação posta para Jesus. Chega uma mulher condenada. Ela chega condenada. Ela não tem voz. Trazem, a colocam no meio, expõem e dizem: ela foi pega em adultério e, segundo a nossa lei, ela tem que ser apedrejada. Bem, ela já chegou condenada ali. Nada diferente do que muitas instituições velhas, arcaicas, carcomidas fazem com as nossas mulheres, com as nossas companheiras, irmãs, amigas e companheiras que estão sempre com a gente, que já chegam nos noticiários, já chegam nas rodas de conversa condenadas, muitas vezes pelo único fato de ser mulher. Bem, tendo esse cenário em mente, é preciso que a gente perceba qual angústia está ali. Uma turba raivosa querendo condenar Jesus, nem que isso valha a vida de uma mulher, nem que precise matar uma mulher para condená-lo. A Jesus, no meio de uma condenação para ela, mas para ele também, e a missão inegociável de manifestar a misericórdia de Deus e o chamado à conversão. Toda vez que eu disser conversão, é verter o olhar, não é a conversão, não é o termo
tão gasto que a gente está ouvindo nos dias de hoje. É verter o olhar mesmo, é mudar de lado, é mudar de posição. E Jesus é inegociável nisso. Talvez por mostrar que não faz sentido nenhum aquela condenação, para desacreditar a fala daqueles homens, ou talvez para pedir as luzes do Pai para resolver uma situação. Há uma vida na sua frente a ser salva. Jesus se abaixa. Jesus não olha para ele, Jesus olha para o chão. Faz sinal de escrita que deve terem deixado aquela turma mais raivosa ainda, e percebe todo o cenário que ali está em volta. Uma mulher no meio, exposta, uma mulher que em nenhum momento tem direito de fala, chega condenada, numa situação que demonstra todo o machismo que a sociedade de ontem e de hoje tem. Porque a lei dizia que um homem que fosse pego com a mulher também deveria ser condenado. Esse homem sequer aparece na cena. Esse homem sequer é trazido junto. Ora, se ela foi pega em adultério, ela foi pega com alguém, esse homem foi liberado. E Jesus se vê diante de uma situação em que a religião, a fé e a política se unem para criminalizar uma mulher. Nada diferente do nosso cenário de hoje, nada diferente dos grupos fundamentalistas que vivem rondando o nosso país, que estão na Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, não é? Nessa gestão satânica que o nosso país vive. Nada diferente de tantas situações que a gente vive hoje. A condenação da mulher, a sua exposição em nome de um discurso religioso. Diante da condenação, que tem por motivo pegar a Jesus também, não só aquela mulher, Jesus muda a perspectiva. Enquanto os acusadores olham para a condenação, Jesus coloca todo mundo diante dos seus pecados. Jesus coloca todo mundo, na verdade, diante de Deus, para entender que tipo de lógica religiosa é essa que condena. E aí eu queria me valer da brilhante reflexão que um dos nossos teólogos da caminhada, Francisco Cornélio, teólogo do Rio Grande do Norte, foi meu contemporâneo no seminário de filosofia, o quanto ele nos ajuda a refletir sobre isso. É muito difícil para aqueles homens, mas muito difícil para os homens de hoje também, conceberem um Deus que não condena. O ápice daquela reunião toda era a condenação. Uma mulher precisava ser condenada e, a partir da posição, Jesus também precisava ser condenado. Só que o Deus de Jesus, o Deus com quem ele passou a madrugada toda, é um Deus que não condena. É muito difícil para muita gente perceber esse Deus que não condena. É difícil para a gente que é classe trabalhadora, que vive as condenações diárias de criminalização de nossas lutas, de criminalização dos nossos direitos, de sermos acusados de regalias que não temos. Fazer uma experiência de um Deus que não condena e está do nosso lado. E Jesus expõe isso dizendo: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ora, Jesus não responde à condenação com outra condenação. Jesus não condena aqueles homens. Por mais irônico que esse termo seja, é um chamado de conversão a eles também. É um chamado de conversão a eles e a todos os que querem fazer da religião um espaço de condenação. A todos que ainda hoje
querem pregar um Deus que condena. Todos saem furiosos, agitados, porque Jesus colocou uma questão muito séria, mas o convite à conversão foi feito. Quem não tiver pecado, que seja o primeiro a condenar. Porque, insisto, o Deus de Jesus não é um Deus que condena. A cena poderia encerrar aí. A mulher foi salva, todos foram embora, caso encerrado. Para Jesus é preciso dar protagonismo a esta mulher, que estava no meio como ré, e agora é preciso ser ouvida. Jesus dá espaço, Jesus a convida a falar. Pergunta, mulher, ninguém te condenou? E aí a gente ouve essa mulher pela primeira vez nessa boa nova. Ao que Jesus responde, nem eu. Vai e não peca mais. O convite à conversão persiste. Mas a vida dessa mulher foi resgatada. Essa mulher não serviu diante da misericórdia de Deus, diante da misericórdia de Jesus. Essa mulher não serviu para justificar ações religiosas e políticas, as mais variadas, as mais vis. Infelizmente, nos nossos dias, a gente não pode dizer o mesmo. Há dias atrás, aqui na região metropolitana do Recife, na cidade de Ipojuca, a vida de uma mulher serviu para justificar a velha, doente, caduca guerra contra as drogas que a militarização dos nossos postos de segurança fazem por décadas e décadas. Uma mulher, mas na verdade uma menina, uma criança foi morta num suposto conflito entre a polícia militar do estado de Pernambuco com facções na área conhecida nacionalmente como Porto de Galinhas. Nesse caso, o poder para justificar as condenações que quer fazer não se preocupou com a vida de uma mulher, de uma menina. Esta população em volta, indignada com essa situação, desencadeou uma série de protestos e recebeu mais violência, mais truculência da Polícia Militar de Pernambuco. É assim, nesse momento, enquanto a gente está fazendo essa reflexão, que a gente vê, espera e denuncia para que existam dias melhores para as meninas, para as mulheres, para as mães, para toda a classe trabalhadora da cidade de Ipojuca, os arredores de Porto de Galinhas. Já é uma tradição da Polícia Militar de Pernambuco, comandada por um governo que aí está, um governo que historicamente se diz aliado das causas populares, mas sempre que pode usa da violência policial contra a classe trabalhadora. Assim como Jesus garantiu que aquela mulher não fosse um objeto nas mãos do discurso religioso daquela época, lutemos juntos e juntas, classe trabalhadora, para que as nossas companheiras, as nossas irmãs, amigas, mulheres, junto com a gente, não sejam instrumento, não sejam mais um objeto do discurso religioso hipócrita, vil, que as condena diuturnamente. E do mesmo jeito que aquela mulher, mesmo quando todos foram embora, ficou ali ainda, meio que esperando que Jesus a libertasse, dizendo: eu também não te condeno. Que a gente lute para que as nossas irmãs, amigas, companheiras, trabalhadoras, não sejam instrumento, não sejam ferramenta de um discurso político que justifica suas truculências. Do mesmo jeito que aqueles homens usaram aquela mulher como desculpa para condenar Jesus,
que a morte dessa menina, desta criança, não seja usada, não continue a ser usada para justificação de ações erradas da polícia e dos aparelhos de Estado. Que a gente não escute mais dizer nas ações policiais, infelizmente, a gente vai ter perdas. Que a gente continue a lutar para que a truculência policial que atinge as nossas comunidades pobres não venha a exterminar nossos jovens, nossas crianças, nossas mulheres, nossos companheiros e companheiras. Que essa reflexão da compaixão de Jesus com a mulher revire a gente. Que a gente se mobilize para saber como pode ajudar os nossos irmãos e irmãs em Ipojuca. Que a gente denuncie com a mesma força da Boa Nova o quanto o governo do estado de Pernambuco não tem uma política séria que respeite a dignidade das pessoas das várias comunidades. Não é a primeira vez que isso ocorre. Há poucos meses, 2 trabalhadores ficaram cegos de um olho por passarem ao lado de uma manifestação. E nós não podemos chamar uma gestão dessa de governo popular, de governo socialista, de governo voltado para os mais pobres. Que a gente olhe para o chão como Jesus, que a gente olhe para a nossa realidade e depois a gente erga o nosso olhar para dizer que somos filhos e filhas, companheiros e companheiras de um Deus que não condena. E não vamos aceitar que nossas crianças, que nossas mulheres, que nossas irmãs sejam condenadas à morte, sejam condenadas ao feminicídio, sejam condenadas a uma política de Estado que está matando crianças. Que a Boa Nova revire a gente, traga indignação a gente, que a gente possa ter força para olhar para as nossas irmãs, para as nossas companheiras e dizer: vai em paz, ninguém te condena. Que a gente sinta durante essa semana, a gente faça a experiência da força de um Deus que não condena. Saúde para todo mundo. Quando o Senhor mudou a sorte do seu povo, parecia um sonho maravilhoso. Encheu-se a nossa boca de tanta alegria, o pessoal dizia: mas que maravilha! O Senhor fez conosco suas maravilhas, que grande alegria, que grande alegria. Como os riachos secos lá do meu sertão, muda, Senhor, assim nossa situação. Quem vai penando vai semeando a semente, mas chegou a safra, a gente bem contente.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.